Renata do Vício de Menina e hoje eu vou contar pra vocês, junto com a doutora Fernanda, o que é o kefir e os benefícios dele. Então temos hoje uma convidada super especial, a minha nutricionista, a doutora Fernanda. Olá, gente. Seja bem-vinda aqui ao canal. Obrigada. E ela é a minha nutricionista, eu venho aqui desde o começo do ano, desde o ano passado, né? Isso. E ela sempre me fala, e aí, Cata, como que tá o seu consumo do leite? Eu falo, eu não gosto muito de leite. Gente, não gostava mesmo, nem iogurte, não conseguia tomar. E ela sempre batendo na tecla do kefir. Eis que eu comecei a tomar esse kefir e não largo mais. Tô amando. E assim, o que mais me impressionou foi os benefícios que ele traz pra nossa saúde, né? Então eu achei isso demais. Então assim, eu fico, preciso tomar o kefir pra fazer bem. Aí eu decidi trazer a doutora Fernanda aqui pra ela comentar um pouco mais, porque como, enfim, eu sei algumas informações, nada melhor do que a nutricionista pra falar pra gente, né? Então vamos lá, primeira pergunta, todo mundo quer saber o que é o kefir? Então vamos lá, gente. O kefir, ele é um grão, né? O grão do kefir que a gente chama. Quando ele é fermentado em um líquido, no caso, ou no leite ou na água, ele acaba liberando algumas leveduras e alguns lactobacilos que vai ajudar o nosso corpo. Então, o kefir mais comum que a gente encontra que as pessoas acabam utilizando, fazendo em casa, né, é o kefir de leite e o kefir de água. A gente coloca esse grão no leite ou na água, no caso a água tem que ser com açúcar mascavo ou com rapadura, aí depende do gosto da pessoa. Na realidade, esse grão acaba liberando as leveduras e os lactobacilos que vai ajudar na nossa saúde. E o que eles fazem, afinal, no nosso organismo? São alguns benefícios. O principal benefício do kefir é melhorar a saúde intestinal, tá? Então ele ajuda tanto na melhora quanto no equilíbrio da saúde intestinal, porque nele tem os lactobacilos, que são aqueles micro-organismos, aquelas bactérias boas para o nosso intestino. Mas já tem estudos também que indicam que, conforme você vai tomando o kefir, ele não melhora só a função intestinal. Ele, de quebra, acaba melhorando também a questão do sistema imune, porque o sistema imune está ligado diretamente com a questão do intestino. E também acaba melhorando, também tem alguns estudos que indicam na melhora da diabetes e no controle do colesterol. Nossa! Então não é só função intestinal, tem outros benefícios também. Inclusive eu trouxe uma curiosidade para vocês. Tem alguns países que eles usam o kefir de leite em cima de algumas queimaduras, porque ele acaba ajudando meio que na parte da cicatrização também. Mas isso aqui no Brasil não é costume. Eu achei essa curiosidade, eu fui até pesquisar em estudos, em artigos e vi que tem alguns países que eles usam também para ajudar na parte da cicatrização. Por isso, eu já ouvi falar que ajuda com gastrite, úlcera, então deve ser um pouco disso também. Também pode ser, na verdade assim, acaba sendo algum dos benefícios que ele acaba trazendo. Mas assim, o kefir ele é um alimento que ainda tem muito a ser estudado. O kefir não é um produto que a gente compra no mercado, é um produto natural que você vai recebendo por doação. Então a temperatura, o tipo de leite, como você armazenou, se você já congelou ou não, tudo isso influencia no que vai ter naquele kefir. Como ele é feito com leite, o leite tem bastante proteína, então ele acaba sendo uma boa fonte de proteína, tem um pouco de gordura que vem do próprio leite, e tem o cálcio que vem do leite, e pelo processo também de fermentação tem os lactobacilos que são liberados nesse iogurte, e tem também vitaminas do complexo B. Só que assim, a questão das vitaminas é uma coisa que a gente tem que investigar com um pouco mais de calma também, porque cada colônia que você tem, vamos supor, você tem a sua colônia lá em casa, o seu kefir. Então, ele deve ter vindo de uma outra pessoa que colocou um determinado leite, que deixou numa determinada temperatura. Tudo isso influencia para quais são as vitaminas que vai ter ali naquele kefir. Então, pode ser que um kefir tenha mais vitaminas do complexo B, outros tenha menos, outros tenha alguns tipos de bactérias boas, outros já tenha algumas bactérias que não seja, que tenha num outro kefir. Então teria que fazer um estudo mais apurado de cada kefir. Pra gente saber exatamente o que teria em cada kefir, a gente teria que pegar cada colônia, né, que a gente chama o kefir, quando a gente recebe a doação, a gente chama de colônia. Então a gente teria que pegar cada colônia e fazer a avaliação para saber exatamente. Mas o que a gente encontra mais são os lactobacilos, as bactérias boas, né? Que vai estar ajudando na função intestinal. O cálcio que vem do leite, as proteínas também. Uma dúvida também é qual é a quantidade diária recomendada. Porque assim, no primeiro dia eu tomei uma xícara. E aí, na hora, eu já senti efeito, assim. Fui correr no banheiro.
na hora. Daí eu falei, nossa, será que eu tô fazendo certo, né? Então tem alguma coisa assim pra você, quando você inicia uma quantidade? Sim, o adequado é que assim, quando você começa a consumir o kefir, você começa aí com uma quantidade aí mais ou menos em 100 ml a 150 ml. Por que a gente fala nessa quantidade? Porque cada pessoa vai responder de uma forma. Então pode ser que simplesmente aconteça o que aconteceu com você, Catarina. Simplesmente você tome e seu intestino sinta que você precisa ir correndo no banheiro. Então se o seu intestino for um pouco mais sensível, você vai sentir realmente essa necessidade. Mas conforme você for tomando com o tempo, você pode chegar até 200 ml por dia, que não tem nenhum problema. E assim, ele na forma iogurte e também contando com, se eu fizer um cream cheese, alguma coisa, contando com isso, né? Também, sim. Tá. Contando ou na forma de iogurte ou na forma de cream cheese. E aí da forma que você então fizer, não pode sair tomando um monte. Porque é saudável, tem os lactobacilos que vai ajudar na função intestinal, vou tomar um monte. Não, tem uma quantidade, ele faz bem, mas tem a quantidade adequada para tomar por dia. E uma dúvida também, isso até é uma briga no meu marido e a minha, porque ele não toma, ele não vou tomar, e ele fica comprando Activia. Daí eu falo, não, mas o meu é melhor. Ele, não, o meu é melhor porque o meu tem o selo da Anvisa. Aí eu falei, eu vou perguntar então pra doutora Fernanda. Então vamos lá. Esse iogurte do mercado, ele tem algumas características que não tem no iogurte que a gente faz em casa com kefir. Então vamos lá, o iogurte que a gente compra no mercado, a gente tem que observar algumas informações. Então, por exemplo, o iogurte do mercado tem alguns que tem uma lista enorme de ingredientes, então ele não acaba sendo um iogurte puro. Tem alguns iogurtes, por exemplo, que se você olhar no rótulo, observar no rótulo, você vai ver que tem, por exemplo, amido modificado no iogurte. Então, um produto, para ele ser considerado iogurte, ele tem que ter apenas 2 ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. No caso do kefir, quem vai fazer essa parte de fermentação é o grãozinho do kefir, que vai deixar lá o iogurte um pouco mais durinho. Se eu for pensar em questão de benefícios e no valor também financeiro, seria mais interessante a gente estar consumindo kefir, porque o valor acaba sendo bem mais barato e você sabe o que você está colocando lá. Tem algumas pessoas, quando eu comento sobre o iogurte de kefir, falam, mas eu gosto de tomar iogurte de fruta. Mas você pode colocar fruta também nesse iogurte de kefir em casa. Fica maravilhoso, nossa. É só você fazer lá, deixar o leite fermentar, depois você coa, faz todo o processo da escoagem do grão, e depois você pode bater com fruta ou colocar a fruta picadinha. Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes, pra gente desembalar menos e descascar mais, colocar mais coisas naturais na nossa alimentação. Então, usar o kefir na nossa casa é uma forma bem interessante da gente diminuir esse consumo de produto industrializado, e a gente sabe exatamente o que tem naquele nosso iogurte. Então, a gente sabe que ali só tem o leite ou a fruta que você colocar. No produto do mercado a gente já não tem mais controle. O produto do mercado, às vezes você pega o rótulo para ler, você nem sabe o que significa o ingrediente que está lá na lista. Então é o mais natural possível, né? O kefir. Então o meu é o melhor. Ganhei! Mas eu vou te contar uma coisa. Você comentou a história do seu marido. Assim que eu casei, eu ganhei uma colônia da tia do meu marido. E aí eu fazia o kefir e ele foi multiplicando. E meu marido sempre falava, nossa, que horror esse iogurte que tem um gosto azedo, que é diferente. Porque o kefir, ele tem, é interessante a gente comentar, que ele tem um sabor um pouco mais ácido do que o iogurte que a gente compra no mercado. Então, às vezes a pessoa vai tomar a primeira vez, não conhece, acha que o iogurte está estragado, ou que não tá bom, ou não gosta, enfim. E aí, teve um dia que eu cheguei em casa super feliz no final da tarde, fui tomar o meu iogurte de kefir e ele tinha jogado toda a minha colônia fora. Você quase chorou. Gente, eu quase chorei. Mas que filhos! Jogaram os meus filhos fora. Então, assim, é triste. Às vezes acontece porque até as pessoas entenderem, né? Você tem que explicar, enfim. E também já ouvi falar que, assim, né, mito ou verdade, ele é chamado de whey protein natural. O que é o whey protein, né? O whey protein, ele é o soro da proteína do leite. Então, se a gente pensar que a gente está fazendo kefir de leite, a gente pode até considerar ele como um whey protein natural, vamos se dizer assim. Mas aí, como a gente não tem uma coisa caseira e a gente não tem como dosar a quantidade exata que tem lá de proteína depois da fermentação, é um pouco complicado a gente falar exatamente a quantidade que você teria que tomar para igualar, comparar com a quantidade do whey pronto, do whey industrializado.
Tem algumas pesquisas que indicam que você teria que consumir mais de 1 litro para chegar na quantidade lá do whey que você toma no mercado. Mas assim, gente, para o consumo do whey, ele deve ser avaliado com um pouco de cuidado, porque às vezes você faz o treino direitinho, e muitas vezes não necessariamente porque você treina ou faz uma atividade física, você precisa de estar consumindo whey. Então muitas vezes você tomar um iogurte de kefir, ou às vezes consumir algum derivado de leite, ou comer algum outro tipo de proteína, às vezes acaba ajudando também. Mas o kefir, ele pode ser utilizado sim como... Não seria exatamente como whey natural, né? A palavra certa. Mas ele é uma boa fonte de proteína pra gente estar usando no lugar do whey, sim. E aquele soro que, às vezes, quando eu faço cream cheese, né? Vem o Sobra soro. aquele soro. Dá pra usar também. Dá pra usar também aquele soro também. Suco. Sim, você pode colocar com suco, você pode misturar com uma fruta. Pode sim. E fica bem gostoso. Porque às vezes eu fico com dó de jogar fora. Não joga fora. Ali tá o soro. Ali realmente tem o soro do leite. A proteína do soro do leite, do kefir. Fica ali no fundo e aí você bate com fruta, não joguem fora, que ali é bem nutritivo também. Queria saber também se existe assim alguma restrição, se alguém não pode, está passando por algum tratamento, gestantes, como que é? Olha, não tem especificamente nenhuma restrição em relação ao kefir. A gente tem que pensar em alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, o kefir de leite, para quem tem intolerância à lactose ou para quem tem alergia ao leite, não é interessante a pessoa estar consumindo. Apesar que, quando o kefir ele é fermentado, depois da fermentação, a quantidade da lactose nesse kefir ela acaba ficando uma quantidade muito pequena. Então, quem tem uma intolerância, por exemplo, leve à lactose, às vezes acaba conseguindo consumir o kefir sem nenhum sintoma depois, sem nenhum problema. Certo. Mas se a pessoa tem uma alergia ou uma intolerância um pouco mais forte, é interessante a pessoa não estar consumindo, tá? Kefir de água, aí a pessoa pode. Se for kefir de leite, se a intolerância for forte, é interessante evitar. Gestante, lactante também não tem nenhuma restrição. O importante é a gente respeitar também a quantidade do que você vai consumir por dia. Se você tomar e observar que você teve algum sintoma diferente ou alguma coisa que você sentiu que não é comum, é interessante a gente estar investigando direitinho. Então sempre observar mesmo. Sempre observar o que o nosso corpo ele sempre dá sintoma e dá alertas pra gente que pode ser que esteja alguma coisa esteja errada. Mas o ideal é assim, restrição mesmo, apenas para as pessoas que têm aí realmente essa questão da intolerância ou alergia ao leite. Agora a pergunta que todo mundo quer saber: é verdade que iogurte de kefir emagrece? Então, gente, é uma pergunta que todo mundo sempre me faz, não só do kefir, mas se tem algum alimento, algum determinado alimento que emagrece ou não. Então vamos lá, dentro de um plano alimentar para quem quer emagrecer, é interessante a gente estar colocando o kefir, sim, porque ele vai ajudar na função digestória, no sistema digestivo. Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é porque ele emagrece que a gente pode tomar em grande quantidade ou ele sozinho vai emagrecer. Então vamos lá, gente. Quer emagrecer? Vou tomar o kefir? Ok, interessante. Só que não adianta depois de você tomar o kefir, você comer de uma forma desregrada. Então você tem que comer de uma forma certinha. Então dentro de um plano alimentar para emagrecimento, é interessante a gente colocar o kefir, sim, mas ele sozinho não vai fazer milagre. Não vai fazer, né? Até a nutricionista gostaria muito que um único alimento desse um resultado tão efetivo assim. Mas é um conjunto de vários alimentos, tem um equilíbrio como um todo na alimentação e tem um estilo de vida saudável também, né? Porque o que eu senti é que quando eu tomo o iogurte de kefir, já a minha fome passa, assim, sabe? Não preciso mais comer outras coisas. Então acho que isso ajuda também, né? Sim, ele dá uma sensação de saciedade um pouco maior. Principalmente se você, por exemplo, colocar às vezes uma fruta junto ou algum outro grão que pode dar também essa sensação de saciedade. Mas, por exemplo, num lanche da tarde, se você tomar lá um iogurte de kefir, às vezes só ele acaba te saciando. É claro que cada paciente, cada pessoa deve ser avaliada de uma forma individual. Isso não vamos supor, para todo mundo só tomar iogurte de kefir vai ajudar, mas ele é um alimento bem estratégico que entra assim num plano para emagrecimento, no plano alimentar. Em relação ao de leite ou água, tem um que é melhor que o outro, que traz mais benefício ou é igual? Então, na realidade, os dois são bons, só que a característica de cada colônia é diferente. Então, o kefir de leite, ele vai ter mais proteína, porque vai estar com leite.
vai ter os lactobacilos, vai ter as vitaminas do complexo B. Já o kefir de água, não, ele vai ter mais mesmo os lactobacilos, que vai ajudar na parte da função intestinal. E aí aquela mesma história, vai depender da colônia que você recebeu, de como que a pessoa cuidou, daquele kefir, que temperatura que tava, enfim, tudo isso acaba influenciando. Mas não tem um que seja melhor que outro. Eu acho que depende muito de qual objetivo que você quer. Quem é intolerante pode tomar o kefir de água ou de suco. O que a gente sempre orienta é assim, se o seu kefir é de leite, não usar o mesmo grão para fazer o kefir de água, porque muitas vezes não vai dar certo, você vai matar a sua colônia de kefir. Então, se você receber uma colônia de água, continua fazendo com ela de água ou de suco, e o de leite faz o kefir de leite. Uma dica também que é bem importante falar para as pessoas que são intolerantes à lactose ou que têm alguma alergia ao leite. Você pode usar o leite vegetal no grão do kefir de água. Aí sim pode ser que dê certo. Porém, você não pode, por exemplo, fazer o kefir de água e colocar o leite vegetal e depois tentar voltar pro de água. Aí se você mudar, você já tem que manter numa coisa, numa linha só. Ou faz com leite vegetal ou faz com água. E com cuidado, faz um teste primeiro. Pega um pouco do leite vegetal, pega um pouquinho do kefir de água e faz um teste antes para você não matar também a colônia toda, que depende também do leite vegetal. Enfim. E em relação ao leite, existe um que é assim, que seja melhor? Porque eu uso de caixinha desnatado, tá certo? Tá certo, doutor? Então, na verdade, assim, não tem um leite específico. Na verdade, assim, o kefir de leite tem que ser feito com leite de origem animal, ou leite de búfalo, ou leite de vaca, leite de cabra também, tem algumas pessoas que acabam fazendo, mas não tem um leite específico para você fazer. A grande sacada, eu acho, que de fazer o kefir de leite as pessoas sempre me perguntam assim, eu faço com leite integral, eu faço com leite desnatado, faço com leite da caixinha, faço com leite do saquinho. Eu sempre falo, depende da colônia. Tem colônia que você pega um leite da caixinha mesmo, integral, coloca e dá super certo. Mas muitas vezes você pega o leite da caixinha e coloca na colônia e não dá certo. Então, assim, é sempre interessante você perguntar para a pessoa que está te doando como que ele era cuidado. Se era com leite integral, se era com leite desnatado. Normalmente, com leite integral de caixinha dá super certo, ele faz a fermentação normalmente. E o leite integral parece que ele acaba sendo feito de uma forma melhor, ele acaba fermentando um pouco melhor, por ele ter um pouco mais de gordura, um pouco mais de carboidrato também ali no leite, então acaba tendo uma fermentação um pouco melhor. Tem algumas pessoas que falam, troquei pelo leite semi-desnatado e ele não fermentou, o iogurte não ficou tão durinho como ficava antes. Pode ser por essa troca que a pessoa fez. Mas acaba com o tempo ele se adaptando? Não, ele acaba meio que se adaptando. O kefir, ele é um grão que ele é muito sensível. Se você não souber cuidar dele direitinho, você pode simplesmente matar a colônia inteira. Então tem que ter cuidado, sempre observar se o kefir está na mesma coloração, se ele estiver começando a ficar marrom, amarelinho, é interessante você tirar aquele grão, porque se você deixar um grão que está diferente dos outros, pode acabar matando a colônia inteira. E pode lavar? Então, esse é uma outra dúvida também que as pessoas sempre Porque já ouvi falar gente que lava, gente que fala que não lava. Depende também da colônia que você vai receber. Tá. Acho que é a pergunta que... achei interessante isso, tipo, perguntar como que a pessoa fazia pra você... Olha, da colônia que eu tenho em casa hoje, o que eu faço? A pessoa lavava ela 2 vezes por semana. Então, eu mantive do mesmo jeito. 2 vezes por semana eu vou lá, lavo e faço a fermentação de novo. É isso que a gente tem que fazer, perguntar. Tem pessoas que recebem a colônia que as pessoas falam, olha, eu não lavo. Deixa lá, vai fazendo a fermentação e não vai lavando e continua fermentando do mesmo jeito. Então sempre perguntar, porque se por acaso, por exemplo, a pessoa tinha uma colônia que ela não lavava e de repente você começar a lavar 2, 3 vezes por semana, tem pessoas que me falam, Fernanda, eu tenho kefir e eu lavo ele todo dia. E eu pergunto, mas continua lá fermentando iogurte? Normalmente. Então depende do cuidado que a pessoa tenha. O que a nutricionista acha adequado? Pelo menos 1 vez por semana você lavar com água mineral, o kefir, deixar ele escorrer, não precisa apertar na peneira nem nada, só deixar lá escorrer a água da lavagem e depois você começa de novo a fermentação. Outra pergunta que todo mundo faz é se pode congelar e também, tipo assim, descongelar depois descongela, sabe? O grão sem ainda fermentar.
Então imagine só que você resolveu agora no final do ano que tá chegando viajar. O que você vai fazer com o seu kefir? Você vai levar o kefir com você? Não dá. Então, o que as pessoas acabam fazendo? Congelando o kefir. Tem pessoas que falam, olha, se você congela muitas vezes ou deixa muito tempo congelado, depois para ele voltar a fermentar, ele demora um pouco. Então, pode congelar o kefir? Pode congelar. O tempo que você vai deixar de congelamento não é legal você deixar por muito tempo. É bom você deixar, vai lá no máximo 1 mês, 2 estourando, e aí você tira e começa a fazer a fermentação de novo. Se você for viajar, qual que é a dica? Você lava o kefir direitinho, coloca num potinho de vidro, coloca o kefir com um pouquinho de água, se o kefir for de água, ou um pouquinho de leite, fecha direitinho e coloca no congelador. Voltou de viagem, deixa ele descongelar de uma forma natural, temperatura ambiente, e depois você volta a fermentar ele de novo. Pode ser que ele demore uns 2, 3 dias para voltar a fazer a fermentação. Então a dica é, a cada 24 horas você troca o leite, joga aquele leite fora e aí coloca o leite de novo para poder ir fermentando, leite ou água para ir poder fermentando de novo. Da segunda vez já pode tomar. Segundo você descarta. Então, a primeira descarta, que depende, vamos supor, se você colocou lá normalmente 24 horas em temperatura ambiente, o kefir ele já fermenta, o iogurte já está lá pronto. Se você esperou 24 horas em temperatura ambiente e ele não fermentou, você descarta aquele leite e você coloca um novo leite de novo. E é até ele voltar a fermentar. Normalmente demora de 2 a 3 dias. E como que vai saber se está fermentando? Qual a característica? Aí é que o iogurte já vai estar mais durinho. Normalmente aquele leite que você colocou, ele já vai estar já numa consistência de iogurte mesmo. Um grego, né? Parece um iogurte grego, exatamente. Aí já fermentou, ok, já pode voltar a consumir normalmente. Uma outra dúvida que as pessoas perguntam também, se é melhor ele fermentar em temperatura ambiente ou na geladeira. Eu vou também responder também que depende. Se a temperatura está um dia um pouco mais frio, você pode deixar fermentar em temperatura ambiente. A nutricionista que gosta de fermentar na geladeira, deixa fermentar na geladeira. E por quanto tempo? É que depende do dia. Como tem dias que eu acabo consumindo com uma certa frequência, eu deixo às vezes de um dia para o outro. Ele não vai estar numa consistência tão firme, ele vai estar um pouco mais líquido, mas eu acabo consumindo mesmo assim. Mas se você deixar em torno de umas 24 horas a 48 horas, ele já fica já numa consistência boa, você já consegue já. Tem um tempo de fermentação adequado, dependendo de qual for o seu objetivo. Então, se você tiver o intestino um pouco mais constipado, o interessante é você deixar o iogurte fermentar durante 12 horas. Durante esse período de 12 horas, o iogurte vai ter um efeito laxativo, então vai ajudar nesse ponto. Agora, se você quer consumir mais para reequilibrar seu intestino, aí você pode deixar mais que 12 horas, que não tem nenhum problema. E tem um limite também, né? Então, é até 72 horas. Tá. Se você for fermentar, por exemplo, em temperatura ambiente por 72 horas, ele vai ficar muito mais ácido e você pode até confundir se ele realmente está fermentado ou se ele chegou no ponto de estragar. Então, o ideal, se você for deixar fermentar por mais de 24 horas, que você deixe fermentar dentro da geladeira, tá? Não precisa ser naquela prateleira mais alta da geladeira, pode ser na prateleira um pouco mais baixa, onde o ambiente vai estar frio, mas que não vai estar tão gelado assim a ponto também de estragar o kefir. Tá. Então, por exemplo, no dia que eu não tô consumindo muito, eu posso deixar na geladeira por 48 horas... E depois você pode tirar, você consegue consumir normalmente. Porque eu geralmente deixo em temperatura ambiente e faço 24 horas. Porque às vezes tem muito, né? Só eu tomo. Sim. E às vezes você acaba tendo até um problema com isso, porque toda hora você tem que ir lá tirar e você não consegue dar conta de consumir tudo. Se acontecer de você deixar 24 horas e aí for acumulando o kefir, você pode ir guardando ele, anota qual foi o dia que você tirou, que você fez a escoagem do kefir, e aí você vai consumindo ele conforme você tiver vontade. E na geladeira o iogurte até 7 dias. No máximo. No máximo, né? No máximo. Olha, se vocês tiverem mais perguntas também, deixa aqui nos comentários, tá? E eu vou deixar o Insta da doutora aqui. Você pode falar também seu Insta, Gente, meu Instagram é nutricionista Fernanda Santos. Lá tem sempre muita dica, receita. Às vezes vocês me mandam dúvidas, eu respondo por lá. É tanto o Instagram e o Facebook também. E o Facebook também. Tem, várias receitinhas, gente. Maravilhosas. Se vocês quiserem também que a doutora volte aqui pra falar de mais coisas, pode deixar aqui no comentário que ela volta, né? Volta. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau.